livro 3, capítulo 3 de Provérbios, que na verdade, como eu falei, o capítulo 1 até o capítulo 10 praticamente é mais falando sobre a exortação, né? As exortações, as regras e a sabedoria. Mas esse 3 para mim é um dos mais bonitos, porque fala muita coisa que a gente precisa ficar atento, né? Então vamos lá, eu sempre tenho uma canetinha para anotar a minha Bíblia, as coisas que mais chamam a atenção, porque às vezes, quando você às vezes volta a ler, você vai direto naquele ponto, daquela frase às vezes que fala com você, então eu acho muito interessante. Vou fazer uma oração breve para começar, tá? Pai, Senhor Deus, te peço, Senhor, que hoje o Senhor possa expressar o seu amor através dessa live, que a tua palavra seja ouvida e que entre nos corações das pessoas. Hoje leremos da tua palavra, da tua sabedoria, e que o Senhor possa nos dar o entendimento e nos dar essa sabedoria que vem do alto. Em nome de Jesus eu te agradeço por esse momento. Amém. Deixa eu baixar aqui o volume. Vamos lá então, né? Conselhos da Sabedoria, capítulo 3. Então começa assim: Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Olha que lindo, né? Então, para nós nunca nos esquecermos da lei que Deus nos dá e guardar ela no coração. Então, não adianta só a gente ouvir, né? Muitas vezes as pessoas vão na igreja, ouvem, mas não guarda o que ouve. Não vive a palavra. Se nós fizermos isso, tem uma promessa que Ele prolongará a nossa vida por muitos anos e dará a nós prosperidade e paz. Aí aquelas pessoas que falam, eu não tenho paz. Quantas vezes a gente ouve, né, as pessoas falar isso? Eu não tenho paz, eu não tenho alegria, eu não tenho felicidade. Aqui, ó, a promessa. Guardar no seu coração a minha lei, que eu te darei paz. Capítulo 3, versículo 3. Que o amor e a felicidade jamais o abandonem. Prenda-o ao redor do seu pescoço. Escreva-o na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Mais uma vez falando da felicidade aqui, né? Que é a questão que tem muitas pessoas que falam que não é feliz. Aqui tá falando que o amor e a felicidade jamais o abandonem. Prenda-o ao redor do pescoço. Aqui tá falando, quando a gente fala prenda ao redor do pescoço, é porque você vai, a felicidade é querer um colar, né? A gente usa às vezes um colar, uma coisa bonita, um adorno. Então ele fala, prenda ao redor do pescoço e escreva na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Então é a recompensa que ele tá te dando, né? A caminhada com a felicidade. Versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração. Nossa, essa aqui é linda. Isso está em Salmos também, 37, 3. Confie no Senhor. Faça o bem, habite na terra e alimenta-te da verdade. Esse é o Salmo 37, que eu até peço na mentoria para memorizar. Então tá aqui de novo, ó. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento, coisa que a gente às vezes não faz, né? A gente às vezes toma decisões sem primeiro falar com Deus e sem respeitar às vezes o que Deus quer pra gente. A gente não confia, então a gente se apoia no nosso entendimento. Uma coisa que eu aprendi, eu nunca mais tomei nenhuma decisão sem antes falar com Deus, colocar pra Deus, fazer com que Ele me mostre se tá certo, se eu vou tomar a decisão certa. E depois que Ele me responder, que Ele mandar sinais, aí eu vou lá e tomo a decisão. Porque eu não posso me apoiar no meu próprio entendimento, porque eu preciso confiar no Senhor. Ele sabe de todas as coisas que é bom pra mim.
Então isso eu aprendi, porque eu já fiz muitas coisas confiando no meu próprio entendimento e me dei muito mal. E a gente é assim, né? Versículo 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará a sua vereda. Olha que lindo, né? Ele está... então, tem pessoas que acham que a vida acabou, tem gente que acha que o casamento acabou, tem gente que acha que tudo tá acabado na vida, né? Tá num desespero só. Eu recebo muitas mensagens assim, que a minha vida... Nossa, eu não sei mais o que fazer. Aqui tem um versículo para você. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Então, se você está nos caminhos do Senhor, Ele vai consertar, Ele vai arrumar isso. Então, não se desespere. Tudo tem um jeito no Senhor. Então, nada está acabado. A gente tem que ver, enxergar as coisas com a lente de Deus, não com a nossa lente. Porque, às vezes, muitas coisas acontecem na nossa vida para nos melhorar, para nos fortalecer espiritualmente. Às vezes a gente acha que acontece algo que, claro, a gente não aceita algumas coisas, a gente acha que a gente não merece aquilo. Só que às vezes é para nós fortalecer espiritualmente. Então Deus sempre está cuidando de você, por pior momento que você esteja passando. Então a gente tem que olhar com as lentes de Deus, tudo na nossa vida. Porque Ele fala, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, que Ele endireitará as suas veredas. Então tudo tem jeito, nada tem um fim. A gente precisa colocar as lentes de Deus. 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Aqui o temer ao Senhor não é ter medo de Deus, né? É a gente respeitar as leis de Deus, respeitar o que Deus tem para nós. É que nem um pai para o filho. A gente não quer que nossos filhos tenham medo de nós, né? A gente quer que eles nos respeitem, a nossa educação, né? O modo de a gente falar com eles, mas não que eles tenham medo de nós. A mesma coisa aqui. Então não sejam sábios aos seus próprios olhos, ou seja, você se achar que você sabe tudo, que você entende de tudo, mas tema o Senhor e evite o mal. Aí olha a promessa que vem em seguida. Sempre Deus aqui, Ele fala uma exorta, né? E depois Ele tem uma promessa em seguida. Olha a promessa agora. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Esse versículo, eu vou riscar ele aqui, porque ele é bem importante. Eu vou falar aqui, eu vejo ele na questão até nossa de emocional. Porque olha só, isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Vou voltar um pouquinho. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. E isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Aqui entra a parte emocional. Porque quando ele fala em saúde, nós temos a saúde física e emocional, não temos? Né? Então, se nós, muitas vezes, aqui, evite o mal, quando as pessoas fazem o mal, ela talvez não tenha saúde emocional. Então, às vezes, há muitos problemas psicossomáticos, eles estão relacionados com o espiritual. Se você, às vezes, está num caminho que não é do Senhor, se você não está fazendo as coisas que tem que ser, né, corretas, se você não está sendo uma pessoa de princípios, se você não está seguindo os princípios bíblicos, você aqui está falando... porque ele fala, isso dará a você saúde corporal, saúde ao corpo. Então, muitas vezes, doenças psicossomáticas emocionais, que o físico e o emocional está tudo relacionado. Muitas pessoas têm problemas emocionais que o corpo expressa. Isso eu falo muito na questão da terapia. Tem várias doenças aí psicossomáticas que a gente sabe que as emoções, elas aparecem no corpo. As pessoas que... Vou dar um exemplo aqui. Eu até tenho várias pessoas que eu atendo com problemas de doenças
doença, não é uma doença, né? Psicossomática. É uma forma de o corpo colocar para fora tudo que ela viveu emocionalmente de ruim. Então, por exemplo, aquela pessoa que viveu uma vida inteira se dedicando às pessoas, se dedicando a alguém, ao marido, por exemplo, né, aos filhos, fez de tudo, fez o melhor que pôde, uma vida toda, e chegou lá na frente, ela foi abandonada por essas pessoas. O marido deixou, o marido traiu, os filhos abandonaram, e ela viu que nada valeu a pena de tudo que ela fez. Isso é um dos sintomas que pode levar isso, é a pessoa ter fibromialgia. A fibromialgia é caracterizada assim, aquelas pessoas que carregaram o mundo, sobrecarregaram e chegou lá na frente, se sentiu sozinha, abandonada, que não valeu a pena. Aí ela desenvolve uma doença psicossomática, normalmente a fibromialgia, aquelas dores que dá no corpo todo. E aí, essas doenças psicossomáticas são em virtudes das emoções, né? Dos problemas emocionais. Então aqui tá falando, ó, e isso dará a você saúde ao corpo, vigor aos ossos. Então não tô falando que todas são por falta de você fazer o mal. Não, mas pode acontecer. Então você tem que evitar o mal para você ter saúde física e emocional. Então por isso que quando eu falo, eu sou uma terapeuta cristã, não tem como eu tratar do emocional se eu não entrar no espiritual, porque muitas vezes, a maioria das vezes, o problema da pessoa é espiritual. Seja bem-vindo quem está entrando. A maioria é espiritual. Então quando a gente conserta esse caminho espiritual aí da pessoa, que ela entende que ela precisa se voltar para Deus, ela precisa voltar a ter as disciplinas espirituais, ela precisa reconhecer que Deus é o seu Senhor, que é tudo para Ele, as coisas começam a melhorar, até a saúde emocional, porque 90%, gente, é espiritual, 9% é alma, onde estão as nossas emoções, e 1% é corpo. Então não tem como eu tratar das pessoas no emocional sem mexer no espiritual. Então eu já até falo, olha, eu sou uma terapeuta cristã, comigo tem disciplinas espirituais. Você quer melhorar? Você quer sair dessa vida? Você quer melhorar a sua saúde física e emocional? Nós temos que arrumar o teu espiritual, que está bagunçado. Ah, mas eu sou cristã, eu acredito em Deus. Ok, mas não adianta só crer. Nós precisamos viver. Viver. Entende? E esse viver, ele diz respeito a você ter disciplinas espirituais, porque Deus não quer você só de ouvir, você só ouvir dele, só ouvir falar. Ele quer que você viva a palavra, ele quer que você viva tudo que ele tem aqui. E Provérbios nos ensina muito como viver com Deus, como viver para Deus. Então, por isso que eu acho assim que Provérbios é um livro assim primordial para você estudar com sua família, na sua casa. E o desafio que eu tenho para você é que você comece esse estudo na sua casa, com sua família. Ah, mas ninguém quer. Comece sozinha. Pelo menos eles estão vendo que você está buscando a Deus. Dê o exemplo. Faça aos pouquinhos, mas não desista. Não convide só uma vez. Todos os dias você chama, olha, vamos fazer um estudo bíblico? Começa, elege-se um dia da semana, senta na sua casa, determine um horário, dia da semana e faça um estudo. Você precisa dar o exemplo dentro da sua casa. As disciplinas espirituais começam dentro de casa, com a nossa família. Não é só esperar pela igreja, porque a escola não tem, né, gente? Escola não tem mais ensino, né, da palavra, infelizmente. Mas dentro de casa é o primordial. E as pessoas só esperam a igreja. Não, é você que tem que dar o exemplo. Então faça isso, você vai ver como a sua casa vai mudar o clima, as coisas vão começar, porque quando a gente deixa essas brechas abertas, o inimigo entra para o quê? Matar, roubar e destruir. Ele tá o tempo inteiro, eu falo isso em toda live, gente, vou repetir sempre isso, porque tem muita gente nova entrando e não ouviu, né, nas lives passadas. Mas o inimigo, ele está ao derredor, sempre esperando uma brecha para poder o quê? Destruir, matar e roubar. Então, se você não está blindada, se você não está
blindando a sua casa, vai entrar discórdia, vai entrar contenda. E hoje, quem tem filhos sabe o quanto está difícil a educação dos filhos, porque o mundo lá fora tá cada vez pior, o mundo lá fora tá todo mundo doido, ninguém se entende, ninguém sabe nem quem é, né? Olha só essa agora ideologia de gênero, gente, que isso, os jovens estão crescendo sem saber o que eles são, não tem identidade. Então, se nós dentro de casa não fortalecermos isso e não colocarmos isso como primícias assim, é difícil, porque o mundo vai educar. Os meios de comunicação vão educar, tá? Então, é importante. Então, comece com provérbios na sua casa. Não omita isso. Isso é uma disciplina espiritual e que Deus pede para você. Você precisa educar os seus filhos na palavra. Outra disciplina espiritual para você em casa é fazer oração antes de se alimentar, na mesa, sentada com os seus filhos, com a sua família. Ore antes de comer, agradeça seu pão, seu alimento. Ai, mas eu não sei orar. Só agradeça. Você começa assim, Pai, agradeço por esse alimento, que nunca nos falte alimento. Sabe, coisa simples. Mas faça com que os seus filhos, sua família perceba que você está buscando, você está em conexão com Deus. É assim que começa. Então, toda vez que vai se alimentar, agradeça. Ore na sua casa. Ore todos os dias, peça a Deus que traga paz, traga mais amor, mais compreensão, traga sabedoria. Ore dentro da sua casa, ore alto, sabe? Eu não sei orar. Sabe orar? Oração é conversar com Deus, é falar com o Pai, falar das suas angústias, tudo que você sente, pedir. Não é só pedir, é agradecer também. Orar pelos seus filhos. Você ora pelos seus filhos todos os dias. Você abençoa os seus filhos. Outra disciplina espiritual à noite. Vai lá, coloca a mão na cabeça do seu filho e fala: meu filho, eu te abençoo em nome de Jesus. Sabe? Só esse ato já, a bênção de uma mãe, de um pai para um filho, é sobrenatural. Quando vai sair, meu filho, vai com Deus, abençoa. Sabe, essas coisas tem que ter. A gente tem que praticar, isso está se perdendo. Aí vai só no domingo lá na igreja, quando vai, né? Porque quem está afastado é porque tá em pecado, né? Tá se afastando. Presta atenção. Tem umas perguntinhas aqui. Eu não sinto vontade de voltar para casa. Nunca achei que sentiria isso. Eu não sinto vontade de voltar para casa, nunca achei que sentiria isso. Nanda, por que você não sente vontade de voltar para casa? O que está acontecendo? Alguma coisa, né? Na sua casa não tá legal. O que está acontecendo, né? Temos que avaliar isso, tá? Oi, Adriana, bom dia, bom dia. Então, gente, essas disciplinas espirituais precisam acontecer. Sem elas, é difícil você se manter no caminho, porque é o que eu falei, o diabo está ali tentando te tragar. O mundo está ali e a nossa alma, como eu já falei várias vezes, a nossa alma é mundana. A nossa alma não quer as coisas de Deus. A nossa alma quer as coisas do mundo. A nossa alma é a nossa carne. Então, é uma luta constante contra esse desejo da carne e das coisas do mundo. Então, a gente precisa ter disciplina, a gente precisa ter, estimular essa vontade e cada vez mais buscar estar conectado com o Espírito Santo de Deus. O nosso espírito, quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo e o nosso espírito tem que estar abastecendo em Deus. Porque aí o nosso espírito vai nutrir nossa alma e vai começar a limpar essa sujeira que está na tua alma. Essa sujeira da alma mundana. Paulo fala várias vezes aqui na Bíblia sobre isso. Gente, eu tô fugindo do foco aqui e nós só temos meia hora, eu não posso passar do tempo. Então vamos continuar aqui. 9, versículo 9. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos.
e todas as suas plantações e os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Aqui está falando sobre o dízimo, né? O dízimo, quando a gente honrar o Senhor com todas as primícias, os primeiros, né? Frutos quando você tem. Então, eu não sei se vocês aqui, quem está aqui frequenta alguma igreja, dá seu dízimo, mas eu tenho uma experiência com dízimo muito forte. Um dia eu vou contar para vocês o que Deus fez quando eu entendi que nós precisamos dar o dízimo, sim, tá? Mas não vou entrar nessa parte agora, tá? 11. Meu filho, não despreze, não rejeite, né, a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama. Aí esse versículo é para aquelas pessoas que às vezes estão passando por um deserto, por coisas difíceis, e o que acontece? Se revolta contra Deus. Ai, mas sabe, por que Deus faz isso comigo? Sabe? E às vezes até briga com Deus, né? Porque eu faço as coisas, olha o que está acontecendo, põe a culpa em Deus. Então, muitas vezes Deus está te repreendendo para você perceber, acordar que Ele te ama tanto que Ele vai te disciplinar. Assim você faz com seus filhos, quando eles fazem coisa errada, estão fazendo coisa errada, o que você faz? Você não vai disciplinar seu filho? Assim é Deus com a gente, porque Deus é nosso Pai. Então, a gente tem que entender a repreensão e agradecer, porque alguma coisa Deus quer te mostrar e Deus quer te resgatar, voltar você para o caminho. Então, não se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama. Tá? Esses são os desertos que nós temos que passar às vezes. Ele está nos disciplinando por algum motivo. Assim como o pai faz o filho de quem deseja o bem. 13. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Então aqui, isso aqui já é as recompensas que Deus dá aqui nesse provérbio para nós, né? Como é feliz o homem que acha sabedoria, Quem que é sabedoria? É Deus. A sabedoria é o que Deus está nos dando aqui. E tem o entendimento, né? 15. É mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar se compara a ela, a sabedoria. Não, na mão direita, a sabedoria garante a você vida longa. Então, a sabedoria que está aqui, tudo que está aqui, ela nos garante vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Olha só. Tá tudo aqui, gente. É só a gente entender e realmente viver isso. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, de todas as suas veredas são de paz. Quer paz? Ande na sabedoria. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem abraça e quem a ela se apega será abençoado. Olha, quanta recompensa nós temos se nós vivermos o que Deus quer de nós. 19. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou no lugar os céus. Por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam orvalho. Meu filho, guarde consigo a sensatez, o bom senso, né? E o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Olha aqui quando a gente fala do equilíbrio. Seja uma pessoa equilibrada, tenha bom senso, não seja aquela pessoa desequilibrada. Então busque o equilíbrio todos os dias. Para você o quê? Nunca perca isso de vista. Trarão vida a você. Vida, o segredo, gente, de tudo está aqui. Por isso que eu falo, 90% é espiritual. Deus pode consertar a sua vida, você está tudo torto, você está tudo destruído, Deus arruma tudo isso, mas você precisa viver a palavra. Então você seguirá o seu caminho em segurança. Olha que promessa linda, né? É uma recompensa que Deus nos dá. E não tropeçará, Deus até cuida que você não vai ter segurança e não vai tropeçar. Quando se deitar, não terá medo e o seu corpo será tranquilo. Olha aqui, a saúde,
o equilíbrio. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilhas. Olha quanta promessa, gente, quanta riqueza tem nesses versículos aqui. 27. Quanto for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao próximo, volte amanhã, eu darei algo a você amanhã, volte amanhã. Fala para não fazer isso. Se alguém te pedir alguma coisa, não deixe de fazer o bem hoje. Se você sente que você precisa fazer por alguém, alguém te pede alguma coisa, faça hoje. Não faça, não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Volte amanhã, eu darei algo a você, se pode ajudá-lo hoje. Então, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo, isso é falso testemunho, se ele não fez nenhum mal a você. Falso testemunho, né? Não acuse alguém sem motivo. Então, preste atenção, às vezes, no que você fala de alguém, sem saber exatamente o que está acontecendo, tá? Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios. Olha que forte. Mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Gente, esse versículo, se eu fosse você, eu lia de novo hoje com muita calma, sabe? Meditando em cada versículo aqui, para encher seu coração de entendimento e assim, fixar essa sabedoria dentro do seu coração. Uma das disciplinas espirituais que eu sempre trago para os meus pacientes e nas minhas mentorias é a memorização de versículos. Por quê? Porque quando a gente memoriza alguns versículos, a gente consegue muitas vezes, em algumas situações, a gente lembrar, e isso nos ajuda a nós às vezes não cairmos, a nós não pecarmos. Quando Jesus foi tentado no deserto, como ele conseguiu rebater o diabo? Ele falava assim, está escrito, e falava a palavra que estava lá, né, na Bíblia, que está na Bíblia. Então, todo diálogo com o diabo, Jesus usou a palavra. Então, nós precisamos memorizar. Tem alguns versículos aqui que a gente precisa memorizar. Por exemplo, o 8, o 7 e o 8, importante. Eu vou até anotar aqui alguns, porque eu vou estar usando isso nas minhas disciplinas espirituais com os meus pacientes também. Então é importante isso, gente. São disciplinas espirituais que nós precisamos praticar. E é viver. É viver. Deus não quer que você só ouça aqui a palavra dele. Ele quer que você viva essa palavra. Então, qual que é a dica aqui para você? Já estamos finalizando, tá? É só 30 minutos. A dica aqui para você pegue alguma frase que falou muito no seu coração, que você precisa melhorar em você, transformar em você, memorize e pratique isso essa semana, sabe? Use, introduza isso no seu coração e mude algumas coisas que você viu aqui que você precisa melhorar. Porque aqui, gente, é a palavra da sabedoria. E se você tem a sabedoria, se você busca essa sabedoria e peça para Deus te dar também mais sabedoria, eu tenho certeza que a sua vida vai ser plena, você vai ter felicidade. Por mais simples que seja a sua vida, você vai ter paz. E não tem nada melhor nessa vida do que você acordar de manhã e sentir a paz. Sentir aquele refrigério, sabe? Aquela felicidade que não tem explicação. Essa é uma paz que o Espírito Santo nos dá. Então, como conseguir essa paz? Precisamos viver a palavra de Deus, tudo que está aqui. Então precisamos ler a Bíblia, precisamos orar, precisamos estar conectados com Deus, estar em conexão íntima. Sem essa intimidade com Deus é difícil, você não consegue. Nós não conseguimos sozinhos. Essa é a diferença. Então busque essa intimidade todos os dias, que eu tenho certeza que você vai encontrar essa felicidade, essa paz
que eu tenho essa paz. Eu agradeço a Deus todos os dias essa paz. Por mais dificuldades que a gente passa, né? Minha vida não é um mar de rosas, mas eu tenho essa paz. Eu agradeço por ter isso. Muitas pessoas não têm paz. E vai chegar um dia que essa paz vai sair daqui, do mundo. Os finais dos tempos, né? Está lá em Apocalipse. A paz vai embora. E aí? Então busque enquanto é tempo. Busque enquanto é tempo. Tá? Ainda o Espírito está aqui. O Espírito Santo está aqui. Ele vai embora nos finais dos tempos. E aí a coisa vai ficar mais difícil. Tá bom, gente? Vou encerrando já. Já estamos no tempo, né? É só 30 minutos. Eu espero que essa palavra tenha falado no seu coração. Se você puder, compartilhe com alguém. Você pode estar ajudando uma pessoa. Chame alguém. Nós vamos estar o mês todo lendo Provérbios. Amanhã vamos ler capítulo 4, também, que é lindo, maravilhoso. Aqui até o 10 é só falando sobre, exortando, né, sobre a sabedoria, falando o que é certo, o que não é certo. Então aqui a gente aprende a sermos cristãos com sabedoria, tá bom? Então vamos orar? Pai Santo, Todo-Poderoso, te agradeço por mais uma porção da sua palavra, que nos enche, que nos conforta e que nos traz a sabedoria do Senhor. Que nesse dia nós possamos ter um dia mais em paz, mais sereno, porque sabemos que o Senhor está cuidando de nós. Nos ajuda, Senhor, nos dá essa sabedoria, nos ajuda a entendermos a sua palavra, a entendermos o que o Senhor quer para nós, nos ajuda a estarmos mais intimamente ligados com o Senhor, Pai. E, Senhor, te pedimos, afasta todo e qualquer mal. Protege, Senhor, nossas famílias, protege o nosso lar, abençoa a nossa casa e nos ajuda, Pai, a cada dia mais estarmos mais intimamente ligados contigo, Pai. Não nos abandone, Senhor. Somos totalmente dependentes de Ti. A Ti rendemos toda a graça. Que o Senhor seja misericordioso, Pai. Eu oro também, Pai, pela nossa nação. Oro pelas pessoas que estão precisando enxergar o Senhor. Pai, quanta coisa acontecendo e nós estamos nesse mundo. Não nos deixe, Pai. Caminhe conosco todo o tempo. Eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe cada pessoa que passou por aqui hoje, as suas famílias, que o Senhor trabalhe no coração delas, Pai. E cada vez mais o Senhor abra mais a mente delas para elas terem o entendimento e a sabedoria que vem do alto. E é assim que eu oro e te agradeço mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém. Deus nos abençoe sempre. Isso. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã estarei aqui novamente, tá? Um beijo. Tenham um abençoado e poderoso dia com o Senhor. Tchau.